Uma boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo hoje. Primeiramente, feliz ano novo, né? Reza a lenda que o Brasil só começa depois do Carnaval, então hoje, quinta-feira, brincadeiras à parte, a gente sabe, né? Muitos de vocês já começaram a corda toda desde 1º de janeiro esse ano, mas existe, né, essa história de antes do Carnaval, AC e DC, né? Antes do Carnaval, depois do Carnaval. Espero que todos estejam bem. Seguros aí, tem gente do Brasil todo, estava vendo aqui, né, Davi? Que coisa boa, né? O Brasil todo aqui assistindo a gente para um horário, né? 7 da noite, quase 100 pessoas aqui já no nosso Zoom, interessadas em conhecer um pouco mais sobre liderança, sobre gestão de pessoas e principalmente como que a gente pode construir cada vez mais um excelente ambiente de trabalho, um great place to work. Deixa eu me apresentar aqui e qual que é a minha atividade junto à UNID, tá? Então, eu sou Cauê Oliveira e faço parte do corpo docente, ou seja, o corpo de professores aí da UNID, em algumas cadeiras, né, em alguns dos MBAs, né, as pós-graduações dessa grande instituição, que é a UNID. E, no finalzinho do ano passado, eu tive a honra, né, e a alegria de ser convidado para ser um dos curadores, ser um dos coordenadores de um novo MBA, né, que vai estrear agora, já no mês que vem, em março. Tem pouquíssimas vagas, pelo que me falaram aí, a turma já está bombando. Então, eu coordenei esse curso, né, trouxe toda a grade, alguns professores, alguns temas, algumas aulas, serei um dos professores desse MBA em liderança e desenvolvimento humano e inovação. Tá? Então, já vai falar sobre esses temas nesse MBA que vai durar aí 12 meses. E aqui hoje é como se fosse um tira-gosto, né, uma palestra de 1 hora. E é uma parceria muito bacana que a gente faz aí da UNID, porque eu venho, né, oficialmente da You Leader Brasil. Tanto que vocês vão assistir aqui minha palestra, muitas das vezes vocês vão até ver o logo da You Leader, né, você líder, né? O que significa a You Leader? Ela é uma empresa que faz parte de um ecossistema de organizações chamado Great People. E essa Great People é uma parceira oficial de uma das empresas que muitos de vocês devam conhecer, que é a GPTW, Great Place to Work, que faz o famoso ranking das melhores empresas para trabalhar. Quem já ouviu falar desse ranking, as melhores empresas para se trabalhar? Quem aí tem alguém que faz parte de uma empresa que é premiada ou certificada pelo GPTW? Ó, vários aí dando joia. Alguns querem fazer parte dessas empresas, ou querem fazer da sua empresa, né, uma das melhores empresas para trabalhar. E a gente vai ver as grandes vantagens competitivas que existem por trás, né, de quando a gente cria, de fato, um excelente ambiente de trabalho, né? E essa é a ideia. E qual que é a minha crença? A crença muito grande que eu levo na You Leader, levo nas minhas aulas na UNID, estou levando aí na coordenação do curso, que é a seguinte, a crença premissa: é impossível criar um great place to work, traduzindo do inglês para o português, um excelente lugar para trabalhar, sem que tenhamos great leaders to work, traduzindo, excelentes líderes para trabalhar. Tá? Tanto que, quando eu completei 10 anos, né, nessa organização, Great Place to Work, nesse ecossistema, 10 anos eu completei há 2 anos atrás, eu escrevi esse livro chamado Great Leader to Work, como os melhores líderes constroem as melhores empresas para trabalhar. Livro que, por sinal, né, Davi já deu spoiler aí, vai ser sorteado um exemplar dele ao final, para quem ficar até o final, tá bom? Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui de um sorteio, mas depois também tem mais uma surpresinha no final relacionada ao livro. Qual que foi a ideia? Eu comecei a entender, lógico, não só eu, né, mas todo a aprendizagem do GPTW, que o que é place to work, né? O que é o lugar para trabalhar? Ainda mais nesses tempos pós-pandemia, né? O lugar para trabalhar, dependendo do tipo de atividade que você faça, se for uma atividade administrativa que pode trabalhar à distância, o seu place to work pode ser sua casa, pode ser um café, pode ser a praia. Quem já trabalhou na praia, gente? Dureza, hein? Todo mundo lá na praia e você lá trabalhando. Acontece, né? Outro dia, a minha amiga Dani Diniz, que faz parte do GPTW, ela tirou a foto, ela estava fazendo o Mountain Office, era o escritório na montanha. Então, ela estava literalmente numa casa, na montanha, naquele lugar lindo, arborizado, trabalhando, né? Então, o place, ele começou a ficar muito subjetivo, né? E a gente acredita que esse lugar para trabalhar não tem a ver com as paredes que cercam o lugar, não tem a ver com a cadeira que você senta, não tem a ver com o ar-condicionado, se a parede é colorida ou não é, né? Eu sempre falo isso, né? De nada adianta as paredes estarem coloridas se as pessoas forem cinzas no ambiente de trabalho.
Então, o que tem a ver para você criar um ótimo lugar e ambiente de trabalho são os líderes. A liderança que vai dar o tom, que vai aculturar, ou seja, trazer cultura para aquele ambiente, para aquele lugar. Desde o primeiro nível da liderança, né? Desde quando a gente fala de alta gestão, diretoria, presidência, C-level, né? Nível de CEO, CFO e por aí vai, até os níveis mais básicos de liderança, tais quais coordenadores, supervisores, encarregados, né? Encarregadas, e, claro, também o nível de colaboração, os colaboradores que estão no dia a dia. Então, toda a pirâmide organizacional se embebeda, no bom sentido, né? Desse sentimento de estar em um ótimo lugar para trabalhar. E é isso que eu quero trazer na minha palestra aqui para vocês hoje. O que é um excelente lugar para trabalhar? Quais são essas características? Então, eu vou trazer todo esse conhecimento do Great Place to Work e YouLeader para vocês aqui que estão interessados, e alguns até já estão matriculados em fazer esses cursos de pós-graduação. O GPTW tem essas parcerias aí já há muitos anos, né? Com universidades, com pós-graduação, porque nós acreditamos de fato na educação corporativa, na educação tradicional, na não tradicional. Nós acreditamos no conhecimento como fórmula transformadora da sociedade e, no caso aqui, das organizações, tá certo? Das empresas. Dessa maneira, eu me apresento um pouquinho aqui para vocês. Então, dando continuidade aqui à apresentação, vamos para o título da palestra, né? Justamente aqui, como que os melhores líderes constroem as melhores empresas para trabalhar. E ao final eu abro para perguntas, tá bom, gente? Então eu vou seguir aqui a palestra numa toada legal e ao final eu abro para perguntas e respostas, tá bom? Vamos nessa. Como eu disse, aí o líder, né, tem essa missão, né, de transformar as pessoas em great leader to work, em excelentes líderes para trabalhar. O que nós acreditamos? Eu quero passar essa crença aqui para vocês, que uma cultura forte, uma cultura de empresa forte, atrai pessoas comprometidas por meio de líderes que inspiram. Isso é muito legal e, de vez em quando, eu vou parando de compartilhar a tela para poder ver vocês. Então, vai ficar um vai e volta de tela, tá? Só para vocês acostumarem aqui com o estilo da apresentação. Gente, uma cultura forte atrai pessoas que inspiram. Então, que história é essa? Atrai pessoas comprometidas. É quase como se fosse um imã, né? Quando você tem uma cultura forte, uma cultura exemplar de liderança, essa cultura vai trazer um imã, vai puxar as pessoas que realmente são as mais engajadas para a sua empresa. Tanto que nós temos estudos, ano após ano, que comprovam que as melhores empresas para trabalhar têm, posso dizer, o privilégio de contratar os melhores profissionais. Isso é ou não é uma vantagem competitiva? Você ter os melhores profissionais desejando trabalhar na sua marca, desejando trabalhar para a sua empresa. Isso é uma grande vantagem competitiva. Nós chamamos isso de marca empregadora, ou employer branding do inglês. Ou seja, você ter uma marca tão forte, assim, não no sentido porque a marca é famosa, conhecida, não só isso, mas é uma marca empregadora da qual as pessoas desejam trabalhar lá. Lógico, você vai atrair os melhores colaboradores. Isso é fantástico, né? Por meio dos líderes que vão inspirar cada vez mais. E aí, gente, quando eu fui escrever esse livro, eu comecei a fazer várias pesquisas, é óbvio, né? Então, para você poder sustentar, né, um livro, você tem que ter muita pesquisa. E eu trouxe aqui para vocês 3 dados, agora, que eu vou mostrar para vocês, que mais me chamaram a atenção, e eu coloquei esse aqui no livro. Posso compartilhar com vocês para a gente pensar junto, para a gente refletir junto? Vamos refletir esses 3 dados. O primeiro dado é da Gallup, uma das maiores instituições de pesquisa no mundo, que revela que 70% dos líderes não estão preparados para a sua função. Houston, we have a problem. Temos um problema. Afinal de contas, esse é um dado global, ok? Não é um dado brasileiro, é um dado global. Qual é a reflexão que a Gallup traz para a gente quando a gente mergulha um pouquinho mais nesses dados? Eles falam o seguinte, vejam se vocês não concordam vocês concordam comigo aqui. Rívia, Luana, Ivanilson, meu querido Maurício Munhoz, agora que eu vi você aí, Maurício, que coisa boa. E por aí, eu quero ver se vocês concordam comigo. As pessoas, quando estão sendo formadas numa universidade, numa faculdade, elas estão sendo preparadas tecnicamente para uma determinada profissão. Até aqui, tudo bem? Faz sentido ou não faz? Então, vamos supor, então vou dar um exemplo. Estou aqui me formando em engenharia. Então, estou sendo preparado tecnicamente para ser um engenheiro numa empresa. Não para ser o líder dos engenheiros.
Estou me preparando aqui para ser médico, estou cursando medicina. Estou não, preparado para curar doenças, para cuidar dos pacientes, não para ser líderes das enfermeiras e médicos e médicas. Dá para entender? E aí, o que acontece? Você finalmente vai para o mercado de trabalho. Não é isso, Adriana? Vou lá, Kelly, para o mercado de trabalho e tudo começa indo bem. Ai, meu Deus, eu vou indo bem, as coisas, né, se tudo vai bem, dali a algum tempo, 1 ou 2, 3, 4 anos, alguém dá um tapinha nas suas costas e fala assim, parabéns, Elita, parabéns. Você foi tão bem, que agora você vai ser a coordenadora do time. O que eu tenho que fazer? Não sei. Daí vem a grande necessidade das organizações criarem a tal da educação corporativa, ou até mesmo algumas grandes empresas têm universidades corporativas para ajudar a preencher, vamos dizer assim, essa lacuna da falta da educação em termos de liderança. Ou até mesmo, infelizmente, a grande maioria das empresas, Davi está aqui para me dizer se sim ou se não, a grande maioria das empresas não tem tais universidade corporativa. Infelizmente, falo com dor no meu coração, Maurício sabe do que eu estou falando, que também trabalha nesse meio da educação corporativa. Muitas empresas não investem em educação para liderança, não investem em treinamento para liderança. E o que resta para os líderes? Ora, eu preciso buscar isso por conta própria. Aí vem, por exemplo, uma universidade, um MBA como a UNID, trazendo brilhantemente um curso como esse, de educação para liderança, para saber o que é ser líder. O que esperam de mim para que eu possa ser um ou uma grande líder para a minha equipe de trabalho. Pois eu sei que os melhores líderes vão trazer os melhores resultados corporativos. Dá para entender essa reflexão ou viajei muito na maionese, gente? Faz sentido? Né? O pessoal da Unid, se puder me ajudar, o pessoal está escrevendo ali no chat que tem alguém tentando acessar a sala, mas não está conseguindo acessar. Não sei se está na sala de espera. Tá? Então, Cauê, a gente teve, licença, a gente teve uma limitaçãozinha aqui no Zoom, né? Como foi informado no início daqui do nosso evento, a gente fez a troca do YouTube para o Zoom e ele limitou em 100 participantes. Né? Então, a gente está procurando aqui para poder liberar para até 300, mas assim, daqui a pouquinho já vai estar liberado para todo mundo. Perfeito, obrigado. Então, que bom, e muita gente aí. Então, quem entrou aqui já está na VIP, né? Na lista VIP aqui, os 100 primeiros, né? Maravilha, obrigado aí pela ajuda. Então, continuando a nossa reflexão sobre liderança que eu trouxe no livro, eu tenho aí um outro dado interessante, nada mais nada menos feito pela Harvard Business Review, que traz que 58% das pessoas dizem que confiam mais em estranhos do que no próprio chefe. Outro dia eu coloquei isso numa palestra, uma plateia grande, 200, 300 pessoas na plateia, o pessoal riu, mas riu de nervoso. E a palavra aqui que está importante, a palavra-chave que a Harvard traz para a gente é chefe, boss, e não líder. Porque se você tem um chefe, Aline, a última pessoa que você vai confiar um segredo, a última pessoa que você vai trazer uma vulnerabilidade, uma dificuldade vai ser o seu chefe. Você vai preferir falar para um estranho. Você vai preferir falar para o motorista no Uber desabafando do que falar para o seu chefe. É forte isso, gente. É muito forte. A gente precisa desenvolver essa liderança. E o terceiro dado que eu trago para vocês, para a gente fechar esse momento de dados aqui globais, é um dado também feito pela Gallup que revela algo muito, muito chamativo. Apenas 15% das pessoas estão realmente engajadas no trabalho. Realmente engajadas, 15%. E não é só engajado. Eu estou engajado, eu entrego ali o mínimo para não ser demitido. Isso não é um verdadeiro engajamento. Um número muito baixo. Mas não é uma coincidência. Uma vez que nós vimos que o dado anterior, que é 70% dos líderes não estão preparados, o que eles conseguem colher com isso? Só 15% das pessoas verdadeiramente engajadas no trabalho. Outro dia eu estava apresentando esses dados numa diretoria de empresa e o diretor financeiro pediu a palavra. Eu falei, por favor, diga. Ele disse assim, Cauê, e o mais interessante disso é que nós pagamos 100% do salário. O que ele quis refletir? Caramba, a gente paga 100% do salário e as pessoas entregam 15% delas. A conta não fecha. A conta não bate. Só que você consegue colocar numa descrição de emprego, uma job description, né, uma descrição de trabalho, que a pessoa tenha que entregar 100% dela? Não dá para escrever isso. Dá para escrever as atribuições, mas não que ela tenha que entregar o máximo de si, inovar, criar, ter brilho nos olhos, por mais subjetivo que isso pareça, não é.
Não é, Carlos? A gente consegue ver, não é, Kelly? Quando a pessoa está verdadeiramente engajada fazendo aquilo que faz, com brilho no olho. Ou quando está simplesmente fazendo porque não tem nenhuma outra alternativa na vida. A liderança pode estimular isso. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui hoje, tá bom? Dito isso, eu quero compartilhar um dado mega fresco com vocês. Esse dado foi lançado semana passada, antes do carnaval, tá? É um dado feito pelo GPTW. Quem é que está interessado em conhecer quais são as principais tendências para a gestão de pessoas em 2023? Fizemos um estudo com mais de 500 empresas ao longo do finalzinho de 2022 e perguntamos para principalmente os RHs o que vocês estão planejando aí para 2023? Quais serão as suas prioridades? Adivinha o resultado? Vamos dar uma olhada? Olha só que curioso, as tendências de gestão de pessoas para 2023. O número 1, gente, você está dando para ver, tá pequenininho ali? Quais serão as suas prioridades para 2023? Número 1, desenvolvimento e capacitação da liderança. Mais de 50% dos respondentes colocaram essa opção. Seguido por cultura organizacional e comunicação interna. E tem as outras ali, mas eu queria focar no primeiro. Capacitar lideranças. Tanto que é tendência. Se a gente olhar as 5 prioridades nesse estudo que a gente faz desde 2020, 20, 21, 22, 23, somos bicampeões. Capacitação da liderança. 2022 já era a prioridade número 1, 2023 se repetiu. Olha só, né? Vocês reparam que muitas das coisas vêm se repetindo aí, né? Comunicação interna, né? Cultura organizacional. Tanto que, fazendo um recorte sobre esse dado, né? Esse estudo que saiu na semana passada, olha 4 recortes que eu trago para vocês aí, ó. O desenvolvimento de líderes foi apontado, então, como a prioridade para a gestão de pessoas. Então, 2023, se Deus quiser, a gente vai ver muita empresa desenvolvendo seus líderes. Muita empresa. Que bom. Número 2. Nós vamos ver também que a mentalidade da liderança foi apontada como o principal empecilho para a inovação na empresa. Repara, gente, as empresas estão cada vez mais em busca, em necessidade do quê? De inovar. As empresas que não inovam podem ficar para trás no mundo de alta velocidade de transformações, mudanças o tempo inteiro. A inovação é quase que vital para qualquer companhia. E as lideranças não estão percebendo isso. Então, se a gente não preparar a nossa liderança para escutar as pessoas, estimular a criatividade, pegar as sugestões, implementar as sugestões, dar crédito para quem deu a sugestão e ideia, né? Como é que a gente vai inovar? Não vai dar certo. Terceiro recorte, o engajamento da liderança é um grande desafio para implementar as ações de diversidade e inclusão. Gente, a gente vive num mundo hoje, graças a Deus, que cada vez mais está acordando para esse tema, que nós temos que ter empresas diversas, inclusivas, pessoas de diferentes origens, orientações, crenças, né, crédulos, valores, conectadas à nossa organização. E, infelizmente, a liderança não engaja para trazer pessoas diferentes. Existe uma grande paradigma do líder ou da líder querer trazer pessoas que são parecidas com eles ou com elas. Né? Mesma formação, mesmo pensamento, muitas das vezes mesmo tom de pele. Complicado isso, hein? E o último, o treinamento da liderança apareceu como a segunda ação mais adotada pelas empresas em prol da saúde mental. Olha o tema aí, gente, saúde mental. Não sei quem soube, em 2022, ano passado, burnout, ou seja, aquela estafa por trabalho excessivo, virou uma doença oficial ocupacional. Sim, as empresas agora devem prestar atenção ainda mais com relação ao burnout, à saúde mental, pois as pessoas podem ser afastadas por esse problema de saúde. Dá para entender? E muitas das vezes as lideranças são as causadoras, desculpa dizer, gente, a liderança não, né? As chefias são as causadoras dos problemas de saúde mental. Não preciso ir muito longe. Infelizmente, eu tenho uma pessoa da minha família, muito íntima da minha família, né? Não vou falar nome nem nada para não expor, né? Que teve uma doença associada ao chefe dela. Desrespeito, assédio moral, sabe? Ela estava sofrendo essa questão de saúde mental e outro dia ela entrou numa reunião, para vocês terem uma ideia, tá? Ela entrou numa reunião, não perceberam que ela estava na reunião e falou, cadê a fulana? Ah, tá com aquela frescura de depressão. Foi falado isso em áudio. Tá com aquela frescura de depressão.
Infelizmente, essa é uma história que aconteceu agora, no ano passado, mas não é uma história única. Tantas e tantas e tantas pessoas e empresas ainda têm líderes não chefe, né, que têm tal mentalidade. A gente está em outro mundo, pessoal, que bom. Nós estamos num movimento de transformação humana. E se a gente não tiver a nossa liderança envolvida nesse assunto, como é que a gente vai conseguir evoluir a nossa organização? Tanto que, falando em diversidade, nós temos um CEO maravilhoso, um CEO global, chamado Michael Bush, e ele trouxe para a gente, assim que ele assumiu em 2015, já faz um tempo, ele está desde 2015 com a gente, lá nos Estados Unidos, o Michael, ele trouxe para a gente o seguinte: nós não temos que criar um great place to work, um excelente lugar para trabalhar. Nós temos que criar um great place to work for all, para todos. Não só para determinados grupos de pessoas, cidades, para todos. Tanto que ele ficou tão forte com esse tema que ele escreveu esse livro aqui, que está sempre aqui na minha cabeceira, chamado Great Place to Work for All. E está em português, tá? O nome é em inglês, mas o livro todo já tem a tradução em português. E aí, olha um trecho do livro que eu trouxe aqui para vocês refletirem junto comigo, pessoal. Esse é o Michael, olha o Michael aí na foto, né? Ele fala assim no livro dele, ó: ser um líder em um excelente lugar para trabalhar não tem a ver com o tamanho ou recurso da empresa, mas sim como você trata as pessoas que trabalham nela. Eu amo essa frase. Como você trata as pessoas que trabalham nela. Ou seja, não importa se a sua empresa tem 200 mil funcionários ou 20 pessoas, ou 5 pessoas, ou 2 pessoas, como a da minha amiga Ive, que está aqui assistindo, que vem a mim Produções, né? Não importa a quantidade, Ive. O que importa é como que as pessoas que trabalham com você se sentem. Aí a gente cria o nosso Great Place to Work. Dá para entender? Aí quebra paradigmas. Tem gente que acha que Great Place to Work é empresa grande e multinacional. Nada disso. Nada disso. Tanto é que quando a gente fala sobre liderança, eu queria trazer para vocês a história de uma das maiores líderes que eu já conheci, tá? Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Se o pessoal da Unid puder me ajudar, acho que alguém está com o microfone aberto. Eu vou contar agora para vocês a história de uma das maiores líderes que eu já conheci. O nome dela é Mariana, tá? Mariana Araújo. Ela trabalha, né, com a gente aqui no GPTW. E a Mariana, ela é aquela típica líder. Vê se vocês conhecem alguém assim. Vê se vem alguém à tua mente. Que quando você entra na empresa, ela olha no seu olho e sabe se você está bem ou se você está mal naquele dia. Quem já conheceu pessoa assim? Que só de olhar para você, conhece tão bem você, que só pelo olhar, só pelo seu espírito, ela já sabe: puxa, você não está legal hoje. Vamos bater um papo, vamos tomar um cafezinho? Isso é muito legal, né, gente? Isso é uma das grandes características de líder. Eu sempre falo isso: líder é aquele ou aquela que conhece as pessoas por detrás do crachá. Vou repetir minha frase. A liderança é aquela pessoa que conhece você por detrás do crachá. Ou seja, ela não é aquela pessoa que sabe os problemas que você pode resolver para ela. Isso é o chefe, né? O chefe sabe quais problemas a Adriana Dagfal sabe me resolver. Um líder sabe quais são os problemas que a Adriana tem. Dá para entender? Isso é muito forte. E a Mariana Araújo é dessas que sabe quais problemas que a gente tem, porque ela se interessa pelo nosso lado humano também, né? Aí você deve estar pensando: nossa, Cauê, que líder maravilhosa. O que ela é lá no GPTW? Ela é a diretora? Ela é a chefe de vocês? Ela é a gestora máxima? Ela é uma das gerentes? Ela é uma das coordenadoras? Em muitas empresas, a Mariana Araújo seria conhecida como a tia do café. Em muitas empresas, ela seria conhecida como a copeira, como a servente. Para nós, é uma grande líder. Uma das maiores líderes que eu já conheci. E eu queria mostrar para vocês e contar para vocês uma história que, alguns anos atrás, eu já estava trabalhando lá. Ela sempre ficava olhando, uma graça assim, né? Ela olhava a gente entregando aquele cartão de visitas. Então, a gente recebia um cliente e já entregava o nosso cartão. Olha, aqui está meu cartão, entre em contato com a gente, tem qualquer dúvida. Aquele relacionamento, né? E ela sempre olhava assim, achava aquilo chique. Ela falava: eu acho tão chique, ela dizia, né? Vocês entregam, vocês têm um cartão de visitas, né? Hoje em dia, até depois da pandemia, nem está usando mais tanto o cartão de visitas, uma coisa mais hoje digital, né? Muito que bem. Até que a gente teve uma ideia. Ué, por que não entregar o cartão de visitas para ela? Ela é uma das primeiras pessoas que faz relacionamento com o nosso cliente, quando o cliente chega aqui na empresa. Ela serve o café, ela dá o bom dia, ela pergunta como a pessoa está. Por que não ela já entregar o cartão de visitas e iniciar o relacionamento? Como que a gente fez essa entrega de cartões de uma forma especial? Nós estávamos na nossa reunião mensal, né, na nossa reunião para todos os colaboradores, na qual ela participa, não servindo café, porque ela é colaboradora, ela participa assistindo a reunião, tá?
O nosso presidente Rui parou a apresentação dele e mostrou um vídeo na tela. Esse vídeo nada mais era do que a família da Maroca, dizendo por que ela era uma grande líder. Tipo o arquivo confidencial do Faustão, quem lembra? Né? Aquela coisa maravilhosa. Claro, gente, que veio a emoção, tomou conta da sala. Um monte de gente veio se emocionar, claro, que ela também, né? A nossa querida Maroca, o nome dela é Mariana, mas a gente chama ela carinhosamente de Maroca, né? Quando acabou o vídeo, sabe o que aconteceu, gente? A porta da sala da reunião se abre e por trás da porta quem é que estava? A família dela, que tinha ido lá ao vivo, né? E aí o netinho dela, inclusive, o Vitor, de 5 anos de idade na época, carregando uma caixinha de embrulho com laço de fita. Quando ela entrega, ele entrega essa caixinha para a vovó Maroca, adivinha o que estava nessa caixinha? Os cartões de visita. Agora, Maroca, você também tem os cartões de visita. Como é que estavam esses cartões? Bom, estavam assim. O nome dela, né, o logo do Great Place to Work, o nome dela, o telefone, o e-mail. Só que o que estaria escrito embaixo do nome? Geralmente, é a posição que a pessoa ocupa. Geralmente, é o cargo que a pessoa ocupa na empresa. E ali ela leu: Mariana Araújo, madrinha do bem-estar. Essa é a posição que ela ocupa na nossa empresa. Ela não é a copeira, ela não é a tia do café, ela é a nossa madrinha do bem-estar. Aí eu pergunto para vocês, se eu trato ela como copeira, que tipo de trabalho que ela vai me fazer? Trabalho de copa. Se eu trato ela como servente, o que ela vai fazer? Um trabalho de servente. Se eu trato ela como madrinha do bem-estar, o que ela vai querer me proporcionar? O bem-estar. Cuide do bem-estar da sua equipe. A sua equipe vai cuidar do bem-estar da sua empresa. Repito, cuide do bem-estar da sua equipe. A sua equipe vai cuidar do bem-estar da sua empresa. Só que como nem tudo são flores, março de 2020, pandemia do Covid-19. O que a gente faz? Todos nós fomos trabalhar em casa, pois nosso trabalho era administrativo, então era possível o nosso trabalho acontecer à distância. Como é que você mantém o trabalho da copeira à distância? Era essa a nossa dúvida. E, infelizmente, depois da pandemia do Covid-19, nós tivemos que desligar a Maroca. Claro que não, gente. Vocês acham que eu ia trazer vocês essa noite para contar uma história triste? Ela não foi desligada, mas você deve estar pensando, caramba, como que eles mantiveram o trabalho dela? Dá só uma olhada nesse vídeo do que ela tem feito nos últimos tempos. Tudo bem com vocês? Galerinha, hoje eu vou passar uma super dica de um lanche natural, um lanche delicioso, maravilhoso e muito fácil de fazer. Com apenas 4 ingredientes você faz esse delicioso lanche. Vamos lá para a receitinha? Eu não vou colocar a apresentação toda aqui, depois eu mando para vocês, quem quiser, tá? Saber fazer esse lanche Pão natural. integral. Opa, deixa eu... Deu um travado aqui, peraí. Hortelã. Olha que delícia, pessoal. Cheiroso. Que delícia. Agora sim. Depois eu mando o vídeo todo para vocês, quem quiser saber fazer esse lanche natural maravilhoso. Ela virou blogueira. Ela tá toda semana gravando esses vídeos e mandando pra gente. Ela que lembra quem tá fazendo aniversário aquele dia. Porque se o trabalho dela fosse ser copeira, ela teria que ser demitida. O trabalho dela era ser madrinha do bem-estar. E ela continua fazendo isso até hoje. Outro dia, ela estava correndo na esteira. Aí, Vidani, ela estava correndo na esteira. E, de repente, ela fala, e aí, vocês já fizeram seu exercício físico hoje? Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer hoje, né? Ou seja, ela estava estimulando a nossa saúde física. E por aí por diante, gente. Isso é uma premissa de liderança que eu queria muito que vocês saíssem daqui hoje assim pensando. A forma como eu tratar o meu colaborador vai ser a forma como esse colaborador ou colaboradora vai nos tratar. Então, claro, né, quando a gente tinha lá aquele momento presencial, lógico que era uma delícia quando ela passava a tarde com o carrinho da alegria, que a gente chamava esse carrinho da alegria, com frutas picadas, bolacha, né, suco e por aí vai. A coisa maravilhosa. Mas também ela vai muito além do trabalho dela, até deu palestra já, gente. Olha lá dando palestra, com o microfone no palco, tá certo? E em junho do ano passado, chegamos ao ápice, eu acho, da chiqueza, quando ela completou 15 anos de casa, nós temos uma prática
a pessoa vai para um jantar na casa do nosso dono do Great Place to Work. Então, a pessoa vai para um jantar. Só que o problema ou solução, é que ele é em Paris. Então, ela foi ter esse jantar depois de 15 anos de casa, conhecer Paris com um acompanhante. Adivinha quem ela levou? O netinho dela, o Vitor. Foram lá conhecer e passar uma semana com tudo pago. O que eu quero dizer para vocês sobre Great Place to Work? Não estou dizendo que vocês têm que pagar passagem para Paris para o seu funcionário. Não entenda mal, não entenda isso. É a maneira como você vai tratar as pessoas que vai te transformar em um great leader to work, em um excelente líder para trabalhar. E nesse sentido, eu quero trazer uma grande inspiração para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas o GPTW, além de ter os rankings das melhores empresas para trabalhar nacionais, e até mesmo América Latina e por aí vai, nós temos o ranking mundial. É verdade. Nós temos as melhores empresas para trabalhar no mundo. Afinal de contas, o Great Place to Work está presente hoje em mais de 100 países ao redor do globo. Todos os continentes têm Great Place to Work, tá? E aí, alguns anos atrás, a empresa vencedora desse ranking foi a empresa chamada SAS, uma empresa de tecnologia situada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E aí, nós corremos até o presidente e cofundador dessa empresa, chamado Jim Goodnight, e perguntamos para ele. Eu até vou mostrar a foto para vocês agora. Esse é o Jim Goodnight, uma inspiração para vocês, tá? E fomos perguntar para esse senhor. Senhor, Jim, você é presidente da empresa que foi eleita a melhor empresa do mundo para trabalhar. Conta para a gente qual que é o segredo. Né? Por que a sua empresa foi eleita a melhor empresa? Ele disse o seguinte, isso aqui é muito lindo, eu sempre me arrepio quando eu falo isso. É porque eu sempre falo para os meus líderes, tratem as pessoas como se elas já estivessem fazendo a diferença. E elas farão. Uau! Eu me arrepio. Tratem as pessoas como se elas já estivessem fazendo a diferença e elas farão. Ora, muito inteligente da parte dele. Ele usou a famosa lei milenar do retorno. Quem acredita na lei do retorno, levanta a mão. Quem acredita na lei do retorno? Eu levanto as duas. Eu acredito muito. Aquilo que vai e volta, aquilo que você planta, você colhe. Se ele planta as pessoas fazendo a diferença, ele colhe as pessoas fazendo a diferença. Se ele plantasse a indiferença, o que ele colheria? Se ele plantasse a desconfiança, o que ele colheria? Dá para entender? E a partir dali, a gente começa a compreender o porquê que muitas empresas, infelizmente, não conseguem construir ótimos lugares para trabalhar. E tem uma razão específica que eu vou mostrar para vocês nesse próximo slide. Quer ver? Essa é a razão. Porque elas focam única e exclusivamente nos pilares vitais do modelo de gestão. Quais são eles? Finanças, clientes e processos. Eles não são importantes, Cauê? Claro que são. Como eu disse, são vitais. Sem eles, a empresa vai para o buraco, certo? Sem finanças saudáveis, né? Sem clientes fiéis e sem processos azeitados, como é que você tem uma empresa? Não tem. Mas qual pilar está faltando aqui que as empresas esquecem? O famoso pilar pessoas. Né? Sem pessoas. Toda empresa é um CNPJ formado por vários CPFs. Pelo menos um tem que ter para você formar uma empresa. O CPF é a pessoa física. E nesse sentido, nós temos uma frase maravilhosa cunhada por um grande autor chamado Simon Sinek, que está aqui na foto. Ele fala assim, ó, se você não entender as pessoas, você não entenderá os negócios. Repito, se você não entender as pessoas, você não entenderá os negócios. O que precede essa frase, Simon? Ele diz, ora, 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus fornecedores são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Portanto, se você não entende as pessoas, desculpa, você não entende nada de negócio. Então, nós nunca podemos nos esquecer de 3 coisas. E aqui vem elas. A primeira, nunca se esqueça que as pessoas são nosso principal tesouro. Não é verdade? O maior diamante de qualquer empresa são as pessoas que a compõem. Inclusive, se você olhar, a lista de despesas de uma empresa, folha de pagamento associada aos benefícios dos colaboradores vai estar, se não em primeiro lugar, nas top 3 primeiras posições. Mas só que eu vou me corrigir aqui, hein? Eu falei lista de despesas, não falei? Não.
As pessoas nas melhores empresas para trabalhar não são consideradas despesas, elas são consideradas investimentos. Por isso que as pessoas são nosso principal tesouro. Número 2, esse dá medo. Eu brinco, né? Dá medo. As pessoas vão embora todos os dias ao final do trabalho. Ai, meu Deus, e agora? Ferrou. Ou seja, as pessoas que são meu principal tesouro, eles vão embora quando o trabalho acaba. 6 da tarde, 7 da noite, não sei que horas que acaba o trabalho na empresa de vocês. Vão embora. Ai, que medo. Portanto, o trabalho do líder e da líder é o número 3. Vejam só que maravilha. O seu trabalho enquanto líder é fazer com que elas queiram voltar. Que maravilha isso. O trabalho do ou da líder é fazer com que as pessoas queiram voltar e não tenham que voltar. E existe uma diferença abismal, abrupta, entre as pessoas que têm que voltar perto das pessoas que falam que querem voltar. É verdade ou não é? A pessoa que fala que tem que voltar, geralmente ela volta por quê? Ela fala, porque eu tenho conta para pagar. Eu tenho família para sustentar. Outro dia uma moça falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ela falou assim, Cauê, eu tenho meus boletos motivacionais. Eu achei isso bom, eu achei isso engraçado. Mas, claro, todo mundo tem os seus boletos motivacionais. Agora, as pessoas que falam que querem voltar para o trabalho, elas enxergam algo a mais que não seja apenas o salário que cai na conta bancária no final do mês. Elas enxergam aquilo que nós chamamos de salário emocional. O que seria o salário emocional? É tudo aquilo que você não consegue medir em dinheiro, dólar, real, euro ou qualquer moeda. É tudo aquilo que você mede através de conectividade afetiva. E eu não sei vocês, mas eu não crio conectividade afetiva com uma cadeira, com uma mesa. Tem gente que até se apega, né? Tem um apego à minha cadeira, à minha mesa, mas não cria conectividade afetiva. A gente só cria conectividade afetiva com seres humanos. Seres vivos, né? Que eu agora acabei de lembrar do meu cachorrinho Choquito. Eu tenho grande conectividade afetiva por ele. Mas estamos falando de empresa, né? Então, nas empresas nós temos pessoas. Então, esse é o grande ponto. E o líder, a líder, pode pagar salário emocional todos os dias. Como? Eu vou dar alguns exemplos. Através de reconhecimentos genuínos. Através de feedbacks verdadeiros. Através de celebrações de conquistas. Através de uma conversa de carreira. Através de uma transparência, né? uma conversa franca com o colaborador, e tantas outras coisas. Isso só para dizer assim, da minha cabeça, isso vai criando o salário emocional. E sabe o que é mais engraçado sobre o salário emocional? Não sei se já aconteceu com algum de vocês, comigo já. Você recebe uma proposta salarial para trabalhar numa outra empresa, que na matemática é maior do que na empresa que você trabalha. Mas aqui você tem um ambiente tão positivo, tão saudável, e que você acredita no seu crescimento ali dentro, que você nega a matemática. O que eu quero dizer? Você nega ir embora da empresa. O contrário também já vi acontecer. Já vi pessoas que preferiram ir embora da sua empresa para ganhar menos numa outra empresa. Por quê? Porque na empresa que estava tinha desrespeito, assédio moral, burnout. Fala, pô, aqui não vale a pena. Aqui não vale a pena. Lembra da familiar que eu disse para vocês, da minha pessoa, da minha família, que tinha, né? Porque ela já pediu conta, é óbvio, ela saiu da empresa, que tinha um chefe que desrespeitava, né? É assédio moral e por aí vai. Ela trabalhava como advogada nessa empresa. A advogada, sabe o que ela faz hoje? Feliz da vida. Ela comprou uma van dessas que para lavar cachorro, sabe? É de pet móvel, e ela está feliz da vida hoje lavando pets. Está errada? Pergunto para vocês. Nem um pouco. E isso reflete a uma nova questão que vem sido debatida no mundo do trabalho, que são as novas gerações que adentram as organizações, que não estão mais em busca apenas de salário. Elas estão em busca de outras coisas, como, por exemplo, o propósito. Perceber que é uma empresa correta com o mundo, no seguinte sentido, já ouviram falar da sigla ESG? Ou seja, uma empresa correta com o meio ambiente e environment, social, S e G de governança, e por aí por diante. Né? Então, é isso que é muito importante para a gente poder ter, obviamente, a manutenção das melhores pessoas. Dito isso, eu quero trazer para vocês voltar nossos 3 principais pilares do modelo de gestão e comprovar
o quanto que o pilar pessoas pode alavancar cada um desses 3 pilares. Vamos começar com finanças. Nós sabemos que investir no ambiente de trabalho gera resultados competitivos. Nós sabemos disso. Só vamos ver isso no número? Não sei se vocês sabem, mas a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, a Bovespa, que a gente vê lá no jornal, né? A Bovespa hoje operou em queda ou em alta, por aí vai. Ela lançou uma parceria com o GPTW e lançou um índice oficial. Já existe esse índice, desde janeiro de 2020, já completou um ano. Um índice oficial da B3, as melhores empresas para trabalhar. O que significa isso? Ah, eu tenho aqui um dinheiro, eu quero investir em ações da Bovespa, eu vou escolher quais são as empresas que eu quero investir. É assim que funciona, mais ou menos, né? Você pode observar que vai ter um indicador de um grupinho, eu chamo de clubinho, né? Das melhores empresas, o clube. Olha, eu quero investir nesse clube aqui, eu quero apostar minhas fichas nessas empresas. Por quê? Porque eu sei que essas empresas são corretas com seus colaboradores, engajam seus colaboradores, têm líderes que inspiram, e eu sei que isso vai trazer melhores resultados para eu enquanto acionista. Então, o que temos observado nesse 1 ano já de experiência? Que as melhores empresas para trabalhar têm dado resultado superior à média da Bolsa de Valores do Brasil. Aquilo que era uma suspeita, agora é um fato. E isso é muito interessante. Voltando para questões numéricas, 2020, o ano da pandemia, nós tivemos uma queda do PIB no Brasil. Claro, né? 4,1 negativo. Um recuo forte, quando a gente fala de produto interno bruto, é forte esse recuo. Só que as melhores empresas para trabalhar, as empresas premiadas, no mesmo ano, enfrentando a mesma situação, tiveram um crescimento de 9,3. Coincidência? Eu não acredito em coincidência, pessoal. Eu acredito em consequência. Ou seja, como consequência dessas serem as melhores empresas para trabalhar, elas conseguiram enfrentar a crise de uma forma mais positiva. Não estou dizendo que elas não sofreram com a crise. Seria leviano da minha parte falar isso. Claro que elas sofreram. Claro que elas tiveram dificuldade. Claro que elas tiveram um impacto forte. Só que, com pessoas engajadas, elas conseguiram crescer a empresa. O que é fantástico. E eu sou os líderes que fazem essa trajetória acontecer. Bora falar de cliente? Eu amo falar de cliente. Quem gosta de falar de cliente aí, gente? Tem que gostar, né? São eles que vão consumir a nossa empresa, né? Seja ela qual for, serviço ou produto, não importa. Se tem uma empresa que sabe como nenhuma outra encantar os clientes, essa empresa que vem à minha cabeça e na cabeça de muitas pessoas no imaginário comum, que a gente chama top of mind, né? É essa empresa aqui. Opa, já reconheceram? A famosa Disney, não é verdade? É uma empresa que todo mundo conhece por encantar clientes. E eles têm uma filosofia muito forte lá na Disney. A filosofia é essa aqui, ó. O encantamento do cliente externo é consequência do encantamento do cliente interno. Eu amo essa frase, essa filosofia da Disney. O que eles têm como crença? É uma crença deles, ok? Que como é que eu vou encantar quem vem visitar a gente pagando mais de $100 por ingresso só para passar pela catraca? Se eu não encantar quem trabalha aqui de segunda a segunda, eles não fecham. Só fecham em casos extremos, como o Covid, né? Em ameaça de tornado, tufão, aí eles fecham. Eles trabalham segunda a segunda, aquele parqueado. Como é que eles vão encantar as pessoas se os colaboradores ali não estão encantados? E tem uma coisa interessantíssima em relação à Disney, que eles não chamam os colaboradores de funcionários, de empregados. Porque sabe o que acontece, Patrícia? Se eu te trato como empregada, empregada você será. Ivanilson, se eu te trato como funcionário, funcionário você será. Sabe como eles são tratados? Como cast members, do inglês para o português, membros do show, membros do elenco. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não importa se você vai ser a Cinderela, o Mickey, ou se você vai limpar o banheiro o dia inteiro. Você será considerado e principalmente tratado como membro do show. Pois você faz parte do show. Isso é lindo. Isso é muito forte. Tanto que lá eles contam uma história, que eu amo essa história. Eles contam uma história da Dona Rose. Posso contar para vocês uma história inspiradora? Vou contar para vocês, tá? A Dona Rose foi uma senhora que trabalhou no parque. O primeiro parque da Disney foi o parque da Califórnia. Inclusive, foi o único parque que o Walt Disney viu ser criado, né? O parque mais famoso hoje talvez seja aquele da Flórida. Esse, infelizmente, ele não viu a finalização, pois ele veio a falecer antes, né? Então, essa senhora, a Dona Rose, ela trabalhou nada mais, nada menos do que 55 anos nessa empresa, na Disney.
Luana fez uma cara de impressionada, né, Luana? É realmente impressionante você trabalhar 55 anos na mesma empresa. Mas o mais impressionante de tudo isso é que ela ficou 55 anos trabalhando no mesmo departamento. Ela fazia a mesma coisa, do primeiro dia ao seu último dia, no dia da aposentadoria. Sabe o que ela fazia? Ela trabalhava na entrada do parque, dando as boas-vindas e recolhendo os bilhetes e ingressos. Quando ela estava em vias de se aposentar, perguntaram para ela, Dona Rose, por que a senhora nunca quis trabalhar em outro departamento da Disney nesses 55 anos de história? A resposta dela, ué, pois se eu fosse trabalhar em outro departamento, eu ia perder a oportunidade de dar o primeiro sorriso para as pessoas que vêm conhecer a gente do mundo inteiro. Pergunto para vocês, ela estava simplesmente fazendo um trabalho ou ela tinha encontrado o seu propósito? Tem muitos líderes que acham que as pessoas têm que ficar mudando de posição o tempo inteiro. Ai, nossa, mas essa pessoa tem que crescer na empresa, tem que agora virar gerente, tem que virar diretora da empresa. O que é uma bobagem. Se todo mundo tivesse o sonho de ser presidente da empresa, nós teríamos um sério problema de candidato por vaga. Não é verdade? Teríamos um sério problema. As pessoas muitas das vezes estão felizes fazendo o que elas fazem, desde que elas tenham encontrado o seu propósito. Existem 2 dias muito importantes na vida do ser humano. Primeiro dia, o dia que... O segundo dia, o dia que descobre o porquê nasceu. E você que me assiste aqui hoje, já descobriu o porquê nasceu? Isso é forte, né? Muitas das vezes tem a ver com servir, muitas das vezes tem a ver com levar o bem para as pessoas e por aí vai, né? Eu descobri o porquê nasci. É para fazer isso que eu estou fazendo com vocês hoje às 19h51 da noite. Feliz da vida, tá certo? Acho que isso é muito importante, tá bom? E por fim, vamos finalizar essa tríade com processos. Eu amo falar sobre processos. Não pelo processo em si, mas pela reflexão de que por trás de qualquer processo tem pessoas. Tanto que um grande autor que eu trago para vocês agora, chamado Clay Shirky, que está aí na foto, ele fala assim, ó, a revolução, ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas. Ela acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. E comportamento é oriundo do ser humano. Tá certo? Vou dar um exemplo clichê. Eu adoro exemplos clichê porque eles fazem a gente, né, materializar a ideia rapidamente. Um exemplo clichê. Se nós não tivéssemos mudado o nosso comportamento enquanto sociedade, nosso hábito, né, ao assistir filmes e séries, o que ainda existiria na sociedade? As videolocadoras. Quem lembra da videolocadora? Né? Oh, coisa boa, né? Ia lá, vamos lá na sexta-feira à noite, né? Ou no pré-feriado, alugar, depois... Por aí vai. Mudou. Ah, Cauê, mas teve os streamings. Não estou negando os streamings. Não estou negando. Eles são importantíssimos, mas eles foram uma ferramenta. Se nós não tivéssemos adotado isso como comportamento humano, esses streamings teriam caído por buraco. Entende o que eu quero dizer? É o comportamento humano que ajuda a revolução. E quando a gente fala de processo, eu queria trazer para vocês um vídeo. Pode ser o primeiro vídeo aqui da palestra, um vídeo rápido. Esse vídeo é muito interessante. Quem é que gosta de assistir corridas de Fórmula 1? Quem é que gosta de assistir aos domingos? Sábado tem o treino, domingo lá, algum? E quem é que não assiste? Fala, aí, Cauê, eu não vejo, não é do meu interesse. Ali, ó, alguém ali tá HP, levantou a mão. Quem é HP? Quem é você? Fala para mim, é que eu vi que você levantou a mão rapidamente. Pode abrir o microfone, HP. Será que ela está me vendo ali? Ela falou que não assiste, né? Quem mais falou que não assiste? Para eu ver, porque acho que ela não conseguiu. Que falou, eu não assisto, que eu queria chamar alguém aqui para participar. Luana, você não assiste também? Não costuma ver corrida de Fórmula 1, Luana? Não? Então é para a Luana mesmo que eu vou perguntar. Luana, vamos lá, a brincadeira com você. Nós vamos aqui, estamos prestes a assistir, Luana, um dos momentos mais importantes da corrida de Fórmula 1, pit stop, ok? É um processo. Não estamos falando de processo, pilar processo? Qual é o processo que tem que acontecer nessa parte do pit stop? Esse carro vai ter que encostar, eles vão ter que levantar esse carro que é pesado, Luana, eles vão ter que tirar os parafusos, eles vão ter que tirar os pneus velhos, vão ter que colocar o pneu novo, vai ter que parafusar tudo novamente, vai ter que descer esse carro para o chão, para finalmente ele voltar
para a pista. E nesse caso, a gente vai ver um vídeo que não vai ter o reabastecimento de combustível, só a troca dos pneus, tá, Luana? Luana, você imagina, reflexão, só pode abrir o microfone e dizer um chute. Quanto tempo você imagina que vai demandar para fazer todo esse processo que eu relatei agora? Segundos. Tipo, no máximo 1 minuto. Segundo. Se você tiver chute, loteria. 60 segundos. 60 segundos. Minha gente, já pensou fazer todo esse processo em apenas 60 segundos? Trocar os 4 pneus do carro em 60 segundos foi o que a Luana nos trouxe. Luana, está preparada para assistir o que aconteceu no Grande Prêmio da Fórmula 1 do Brasil, com a RBR e a companhia e o piloto Max Verstappen? Vamos assistir essa troca de pneus em vários ângulos, mas eu queria que vocês observassem, Luana, e todos que me assistem aqui, mais de 150 pessoas, não apenas o processo, mas eu queria que vocês olhassem o nosso objeto principal dessa palestra, as pessoas. Vamos dar uma olhada. Menos de 2 segundos, Luana. Vamos ver em vários ângulos. Só em câmera lenta, né? Para conseguir ver. E olha que parte importante agora, quer ver? Ó? Repara, detalhe, ó. Olha lá. Celebração, né? A comemoração. Ana, maravilhoso. Claro, você não assiste, você não está acostumado. Outro dia, numa palestra, a moça falou assim, eu acho que uns 10 minutos, né? Eu falei, caramba, né? 10 minutos, né? Realmente não assiste a corrida de Fórmula 1, né? Gente, pergunto para vocês, será que a equipe RBR, que é a que está ali, né, competindo, será que eles têm as melhores ferramentas? Não tenha dúvida. Claro que eles devem ter as melhores ferramentas. Aquela máquina que é a parafusa depressa ali, né? Deve ser a melhor, a de ponta de linha. Será que a equipe RBR tem a melhor tecnologia? Não tenha dúvida. Como é que eles iam conseguir esse recorde mundial de em 1,82 milésimos de segundo trocar os 4 pneus? Agora eu pergunto para vocês. Será que tendo a melhor tecnologia, a melhor ferramenta, mas se eles não tivessem as melhores pessoas, eles alcançariam esse recorde mundial? Vem vindo o carro ali, aí o mecânico fala, hoje estou cansado, viu? Pós-carnaval, pulei muito nos bloquinhos, sambei muito lá na Avenida Sapucaí, né, Ivi? Não vai dar, hoje não vai dar, hoje eu não estou bem. Ou seja, o que eu quero dizer para você, gente? Não adianta nada ter as melhores ferramentas se a gente não tiver as melhores pessoas. E as melhores pessoas são formadas, são treinadas, são capacitadas, porque antes desse 1,82 milésimos de segundo, teve muito desenvolvimento, teve muito treinamento, teve muito ensaio. Não é assim que funciona, gente? Para que eles pudessem chegar nessa marca brilhante que eles conseguiram atingir ali, tá? E eu queria encaminhar aqui para o meu final da minha palestra, trazendo uma reflexão sobre as práticas de gestão. Nesse curso que a gente faz aqui na UNID, né, e na YouLeader, no Great Place to Work, a gente aprendeu, inclusive é pauta do livro aí, né, quem vai ler aí, quem já leu, enfim, as 9 práticas de gestão. O que eu quero dizer com isso? Nós aprendemos que existem práticas que os líderes e as líderes fazem no dia a dia para construir esse grande ambiente que está circundado da confiança. Um ambiente ótimo para trabalhar não é um ambiente onde as pessoas são felizes, porque a felicidade é uma coisa meio subjetiva, é o momento, a felicidade. O que a gente está medindo aqui não é a felicidade, não é a satisfação, mas o quanto é que as pessoas confiam na liderança, o quanto que elas confiam nos seus pares, nos seus colegas, nos seus fornecedores e por aí vai. E para se gerar essa confiança, são necessárias práticas. Quer ver um exemplo? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem é casado? Né? Quem aí namora? Tico-tico no fubá também vai? Ótimo, gente. O amor é um ingrediente importante para o relacionamento? Sim ou não? O amor? Claro, é essencial. Agora, experimente o amor sem confiança. O relacionamento vai durar? Não vai durar. Entende o que eu quero dizer? Então, para uma relação ser sólida, não basta apenas um ou outro ingrediente, se não tivermos na base dela o amálgama, ou seja, o alicerce da confiança.
E para a construção da confiança, a gente aprendeu que existem algumas práticas, sim, é verdade, que nos ajudam a constituí-la. Deixa eu mostrar para vocês essa mandala que eu simplesmente amo, a mandala das 9 práticas culturais, tá certo? Então, enquanto líderes, todos nós queremos atingir os objetivos, atingir as metas, os resultados. Isso é normal, normal, e deve continuar sendo assim. Mas para isso, enquanto líder, nós temos que inspirar as pessoas, falar a verdade com todos e escutar com sinceridade. Os líderes que inspiram, falam e escutam são aqueles que mais conseguem atingir os objetivos. Quer ver? Eu vou contar uma história para vocês, depois eu vou para os próximos 2 blocos, tá bom? Então, falou do bloco atingindo os objetivos. Tem uma história que eu amo contar. Aconteceu na NASA, história real, tá? Em 1961, lá na década de 60. Na época, a NASA, a Estação Espacial Americana, estava trabalhando no projeto do foguete Apollo, tá? E aí, olha que visita ilustre que eles receberam, nada mais, nada menos do que John Kennedy, o presidente americano. Olha que chique, ele foi visitar a NASA, né? Que maravilha. Aí ele foi lá e perguntava para as pessoas, né? E você, o que você faz aqui na NASA? Ah, senhor presidente, eu sou o diretor espacial. Ah, que maravilha, parabéns. E você, o que você faz? Eu sou a engenheira, né? Ó, que maravilha. E você? Ah, eu sou astronauta. Show de bola. De repente, John Kennedy avista um homem que estava varrendo o chão. Nitidamente era o faxineiro. Estava varrendo o chão, né? E John Kennedy se aproxima desse homem e pergunta, e você? O que é que você está fazendo aqui na NASA? E esse homem, com a vassoura na mão, responde, senhor presidente, eu estou levando o homem para a Lua. Olha que forte isso. Essa história ficou tão forte que ela foi espalhada e até hoje ela é contada, né, nas histórias, em palestras e por aí. Senhor presidente, eu estou levando o homem para a Lua. E eu pergunto para vocês que me assistem hoje aqui na palestra, se eu perguntar para você o que você faz na sua empresa, você me responderia mais do tipo, estou varrendo o chão? Ou mais do tipo, estou levando o homem para a Lua? Se eu perguntar para você que é líder, alguém da tua equipe de trabalho responderia mais do tipo, estou varrendo o chão? Ou levando o homem para a Lua? Isso tem tudo a ver com o primeiro bloco de práticas, é inspirar as pessoas, falar a verdade e escutar com sinceridade aquilo que elas têm a dizer. Legal? O segundo bloco é a questão das pessoas dão o melhor de si. Todo líder sonha em as pessoas entregarem o máximo que elas puderem. Eu gosto muito de futebol, eu gosto de assistir futebol. E é nítido quando você vê quando o time está verdadeiramente suando a camisa, com vontade, com aquela gana de vencer, ou simplesmente está ali por estar. Né? Tô vendo meu amigo Dani aí, argentino. Vimos isso com a querida Argentina, campeã da Copa do Mundo, não é verdade? Aquela vontade de ganhar, maravilhoso. Suaram a camisa, merecedores, deram o melhor de si. E quanto líder, o que o técnico tem que fazer? Né? E vocês, gestores de pessoas, agradeça o bom trabalho. Elogie o que as pessoas estão fazendo bem. Né? Reconheça, reforce esse comportamento. Desenvolva as pessoas e profissionais. Desenvolva através do quê? De treinamentos, palestras, feedbacks, conversas. As pessoas precisam de desenvolvimento. E, por último, o cuidar dos indivíduos. Indivíduo é aquele que tem dor de barriga. Não é verdade? Indivíduo é aquela pessoa que está com o filho doente em casa hoje. Indivíduo é aquela pessoa que vai se casar no final de semana que vem, que vai realizar um sonho de uma viagem. Então, a gente tem que conhecer esses indivíduos e cuidar com muito carinho. E o último bloco para fechar é o trabalho em equipe, né? Ou seja, o líder e a líder quer que as pessoas trabalhem juntas como um time, não simplesmente um querendo fazer mais do que o outro, não, mas com um conjunto. Por isso, você tem que avaliar muito bem quem é que você vai contratar. Você tem que focar na cultura. Porque muitos líderes cometem a falha de contratar focando no currículo. Ah, que currículo maravilhoso! Estudou em tal faculdade, né? Trabalhou em empresas maravilhosas, então contrata. Aí vai ver a pessoa não combina com a cultura da empresa. Aí dá ruim, né? Celebrar as conquistas, comemorar, né, os momentos importantes. O que a gente quer dizer com isso? Líderes, celebrem. Anota essa frase que eu vou falar agora, gente. Quem está anotando aí. Anota essa frase que eu vou dizer agora. Ó. Celebre aquilo que você quer ver repetindo. É tão elementar isso. Vou repetir. Celebre aquilo que você quer ver repetindo. Gente, aconteceu uma coisa boa na tua empresa, você quer que aquilo repita? Celebre aquilo. Bateu uma meta? Celebre. A pessoa fez uma coisa além do esperado? Celebra. Celebra aquilo que você quer ver repetindo. Ah, minha amiga Michele está aí. Michele Pinheiro, não tinha visto, minha querida.
Eu vi agora no chat, que coisa boa. E por último, compartilhar os resultados, ou seja, dividir os frutos com aqueles que ajudaram a regar o pomar. Olha que bonito isso. Compartilhar os frutos com aqueles que ajudaram a regar e a adubar o nosso pomar. Não é verdade? A questão da justiça ela é muito importante. Quando a gente fala de trabalho em equipe, eu me lembro muito bem de uma palavra, eu amo essa palavra, chamada Ubuntu. Eu não sei quem já ouviu falar dessa palavra, é linda essa palavra. Ubuntu é uma palavra do dialeto africano. E uma vez um especialista, né, um grande pesquisador, visitou uma tribo africana para entender por que aquela tribo era tão feliz, mas ao mesmo tempo tão pobre. Ele quis entender a correlação da pobreza com a felicidade. E ele fez alguns experimentos com essa tribo. O experimento que mais chamou a atenção foi com as crianças. Ele chamou as crianças, visualizem essa cena. Queria que vocês visualizassem esse filme na cabeça de vocês. Ele chamou as crianças da tribo, colocou elas todas alinhadas e mostrou para essas crianças um balde cheio de doces, balas, chocolates. Aquelas crianças arregalaram os olhos, elas nunca viam aquilo. Elas eram muito pobres, infelizmente. Ele falou, crianças, esses doces podem ser de vocês. Eu vou colocar esse balde a cerca de 30 metros de distância, vocês vão ficar alinhadas, e a criança que correr mais depressa e conseguir encostar a mão no balde primeiro vai levar todos os doces para ela. O que ele estabeleceu ali, pessoal? Uma relação de competição. Ok? Ele fez isso. Botou o balde à distância, colocou as crianças alinhadas e contou até 3. 1, 2, 3, vai! Quando ele falou vai, algo muito inusitado aconteceu. Ao invés dessas crianças dispararem em corrida em direção ao balde, a primeira coisa que elas fizeram foi se abraçar. E elas foram caminhando abraçadas. Eu me emociono, às vezes eu fico com uma minha garganta quando eu falo essa história. Elas foram caminhando abraçadas até esse balde. Fizeram um círculo ao redor do balde, esticaram a mãozinha delas e encostaram ao mesmo tempo no balde. E ele perguntou, por que vocês fizeram isso? E elas falaram, Ubuntu, Ubuntu. Aí ele perguntou, mas o que significa essa palavra que eu nunca vi na minha vida? Ubuntu. Uma delas respondeu, como é que eu poderia estar feliz se os que estão ao meu redor estão tristes? Como é que eu posso estar feliz se os que estão ao meu redor estão tristes? Eu acho que essa é uma das melhores essências de um grande líder, de uma grande líder. É entender que juntos a gente consegue fazer algo muito mais forte, que o coletivo sempre tem que vir antes do individual. E assim a gente cria grandes times. Os grandes times são aqueles que vencem e levantam os canecos, né, os campeonatos. Não são os melhores jogadores, são os melhores times. Faz sentido? E a gente tem que criar isso nas nossas organizações. Isso aqui, Great Leaders to Work fazem. Os melhores líderes para trabalhar. Para fechar, gente, se pudesse, eu ia aqui, aula, né? Virar aula, né? Na nossa aula a gente vai até, começa às 6 da tarde até às 10 da noite, né? Coisa maravilhosa, de sexta-feira e sábado o dia todo. Mas a gente vai trocando muita experiência, aqui é mais uma palestra, né? A ideia é a seguinte, para finalizar, eu queria mostrar para vocês uma reflexão. O que é para fechar, a gente tem que entender que nós não podemos tratar as pessoas na nossa empresa de forma robótica, ou seja, commodity. O trabalho sendo uma mercadoria, o trabalho de ninguém é uma mercadoria, gente. O trabalho é que as pessoas nos dão uma dádiva, é um presente, verdade? E aí as pessoas se sentem muitas vezes robôs, robóticas no ambiente de trabalho. Lembra do filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Quem lembra desse filme? Ele lá naquela linha de produção, né, o dia inteiro, parafusando ali o dia inteiro, né? No final do filme, a gente observa que ele começa a rodar junto com as engrenagens. Uma grande crítica que Chaplin estava fazendo com aquele modelo da gestão industrial, né, da revolução industrial. Será que as pessoas são peças numa engrenagem? É isso que ele quis dizer. Será que as pessoas deveriam ser peças numa máquina? Não, né? Infelizmente, ainda hoje, muitas empresas tratam as pessoas como peças substituíveis. E, gente, eu queria falar uma coisa para vocês aqui, tá? Parando de compartilhar para refletir. Sabe aquela frase que diz assim, ó, ninguém é insubstituível? Quem já ouviu falar? Ninguém é insubstituível. Eu discordo dessa frase. Eu discordo. Eu vou explicar o porquê. Eu acho que as posições podem ser substituídas. As posições, sim. Eu tinha um gerente de marketing que aí saiu, agora a posição pode ser. Agora, a pessoa nunca será substituída. Porque os seres humanos são singulares, são únicos. Dá para entender? Então, ninguém é substituível. Ninguém é substituível. As posições, sim. Verdade? E nisso, como eu gosto de falar disso, eu acredito que os líderes verdadeiros, mais do que herança,
deixam legado. Qual que é a diferença entre herança e legado? Parecem similares, né? Parecem sinônimos. Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Não é isso? Ai, morri. Foi dessa para melhor. Deixei o carro, deixei a casa, deixei a dívida. Sei lá, acontece, deixar a dívida, né? Muito bem. Então, herança é aquilo que eu deixo para as pessoas. E legado é o que eu deixo nas pessoas. Olha como é lindo isso. Legado é o que eu deixo nas pessoas. É o que vai morar dentro delas, mesmo depois que eu não esteja mais aqui. Portanto, o que vai mais valer não é apenas o que você fez aqui nesse plano, enquanto líder, mas também como você fez. Não é apenas o que se faz, mas também como se faz. Dá um exemplo. Não é apenas dar feedback, é como eu dou feedback. Não é apenas contratar alguém, é como eu vou contratar alguém. Não é apenas demitir alguém, é como você vai demitir esse alguém. Esse como impacta demais. E esse como, nós demos um nome de... Eu até vou pular rapidinho por causa do horário. O gift work. Ah, que coisa linda. Gift work. Presente no inglês, gift. Work, trabalho. Presente no trabalho. Ou seja, são presentes de baixo investimento para quem oferece, mas um enorme valor para quem recebe. Repito, baixo investimento para quem dá. Ou seja, eu dei, não gastei tanto tempo, não gastei tanto dinheiro, foi simplesmente dei isso aqui. Para a pessoa que recebeu um valor que não tem nem tamanho. Ela chega e fala, ganhei meu dia, ganhei minha semana. É quando os funcionários e líderes dão mais do que o esperado. A gente se sente um ser humano, né? Você não se sente mais um robô, como nós vimos na tela anterior, você se sente verdadeiramente, né? Um ser humano. Nessa ideia toda, a gente pode entender que todas aquelas 9 práticas que eu mostrei ainda há pouco, elas podem ser realizadas das duas maneiras, né? Elas podem ser realizadas de forma commodity, ou seja, padrão, sem sal, sem açúcar, sem graça, de forma fria, morna demais, né? Ou você pode realizar de uma forma especial, calorosa, gift work. Em 2012, vou contar uma história para vocês. Em 2012, há tempo atrás, hein? Mais de 10 anos atrás, né? Eu comecei a minha trajetória como palestrante. Eu comecei a trabalhar com palestras e treinamentos em 2012. E aí, gente, para eu poder me desenvolver como palestrante, eu comecei a assistir sem parar, desenfreadamente, palestras de TED. Quem gosta de assistir palestras de TED? TED Talk. Aquelas palestras curtas de 10, 15 minutinhos que você assiste e aprende. Eu amo assistir aquelas palestras. E assistia, né? Para me desenvolver mais. Ai, vocês não acreditam, gente. Vou confessar para vocês. Só para vocês aqui, tá? Criou um sonho dentro de mim, dentro do meu coração. Sabe qual era o meu sonho? Será que um dia eu poderia pisar num palco de TED, ou seja, naquele palco com aquele tapete vermelho redondo e me apresentar, né? Dizem que sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho. Sonhei alto. 5 anos depois, em 2017, ligaram para o nosso escritório. Era da organização do TED aqui de São Paulo. Eles nos convidaram a apresentar uma palestra sobre gift work. Esse assunto que eu estou trabalhando com vocês agora. Adivinhem vocês quem foi a pessoa escolhida para apresentar essa palestra? O Rui, o nosso presidente. Claro, né, gente? Uma coisa importante dessa, uma coisa chique dessa, é claro que eles iam convidar o CEO, o nosso presidente. E eu separei aqui para vocês um trecho de apenas 3 minutos, e aí eu fecho a palestra, tá? 3 minutinhos só, do que aconteceu nesse dia. E por que nesses minutos moram o maior presente que eu já ganhei na minha vida profissional. Dá só uma olhada. E lá no Great Place to Work, eu acho que foi quando eu experimentei de fato, na veia, o que é esse tal desse gift work. Eu tinha recém-chegado na empresa, fazia 2, 3 meses que eu estava trabalhando, aquele período de experiência, né? E eu estava também fazendo um curso de teatro. Eu adoro teatro. Essa coisa de subir a um palco e contar uma história para alguém me encanta. E essa é a essência do teatro, não é? E para quem já fez curso de teatro, não sei se alguém aqui já fez, o término do curso consiste em uma apresentação para a sua família, né? Uma apresentação da peça teatral para família, amigos. Geralmente você fica uma longa temporada de 1 dia apresentando. Às vezes 2. O problema é que esse 1 dia seria justamente numa segunda-feira. Segunda-feira é dia de trabalho. E eu fiquei num dilema.
Será que eu pergunto para o pessoal no Great Place to Work se eu posso faltar esse dia e termino meu curso de teatro? Ou desisto de fazer o curso de teatro e continuo a trabalhar lá na empresa? Foi aí que eu olhei mais uma vez para o nome da empresa e lembrei que, além de saber pronunciá-lo, eu também sabia do seu significado. E eu fui conversar com a minha gestora na época, a Pamela. E eu falei assim: Pamela, será que em tal segunda-feira eu posso não vir trabalhar porque eu tenho essa apresentação do meu curso de teatro? E eu nunca esqueço, a Pamela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim: Cauê, esse tipo de coisa você não pergunta aqui. Esse tipo de coisa você avisa. Eu sei o quanto esse curso é importante para você. Vá. E eu fui. E apresentei o curso. Foi o máximo. Nós todos apresentamos, foi muito legal. Quando estávamos agradecendo o público, aquele aplauso, né? Sua família que vai assistir. Né? Todo mundo aplaudindo, né? Aquela coisa maravilhosa. Mas, de repente, no fundo da plateia, eu comecei a ouvir um aplauso diferente. Cauê! Cauê! Quando a luz se acende, eu vi que lá no fundo da plateia era o Rui Shiozawa, que é o CEO e presidente do Great Place to Work, junto com a Pamela e mais 10 pessoas e amigos do Great Place to Work, que tinham ido me assistir de surpresa. Naquela mesma noite, o Rui falou para mim uma coisa. Ele falou assim: Cauê, esse negócio de teatro é importante para você mesmo, né? Eu disse: é. Ele falou: um dia eu vou encontrar um palco para você aqui na nossa empresa. E é por isso que eu preciso dividir com vocês um e-mail que o Rui mandou para o pessoal da organização do TEDx São Paulo, há umas 2 semanas atrás. Por esse e-mail vocês podem perceber que eu estou aqui por engano. Uau. Eu imaginava que isso poderia acontecer. Eu trouxe pessoas que iam puxar. Gente, não precisa nem me dizer, né? O quanto que isso foi um grande presente, um gift work para minha vida. Gente, o Rui não gastou nada para me dar esse presente. R$0. Ou seja, ele simplesmente me deu uma oportunidade. E essa foi a oportunidade mais linda que eu já ganhei na minha vida profissional. Eu aproveitei ela o máximo que eu pude e colho frutos dela até hoje. E muitas das vezes a gente fica pensando, né, que para ser um great leader a gente tem que fazer mundos e fundos, tem que investir dinheiro, tem que comprar, tem que pagar viagem para Paris. E não é isso. É você olhar para a pessoa. O Rui conhecia meu sonho. Ele não sabia só quem era o Cauê, ele sabia qual era o sonho do Cauê. Entende? E a partir dali ele se torna um grande líder para mim. E a ideia é justamente essa que a gente quer trazer para vocês, não só nessa palestra, né, mas essa proposta desse MBA que está sendo inaugurado com muito carinho. Assim, eu recebi com muita honra essa oportunidade de coordenar, mas quando na minha vida eu ia imaginar coordenar um curso de MBA? Nunca, né? E o pessoal da Unid, com todo o carinho do mundo, me convidou aí no final do ano e a gente montou uma grade linda para vocês, uma grade de 12 aulas, né, de 12 módulos, com temas como esses, né, desenvolvimento de liderança. Tem até aula de storytelling, você saber como contar histórias, porque os líderes sabem, são grandes contadores de histórias, né? Então tem uma grade linda, vai falar de inovação, vai falar de gestão de pessoas. Então o nome do MBA oficialmente é Liderança, Desenvolvimento Humano e Inovação. E eu quero agradecer desde já a presença de todos vocês, terem me escutado por essa pouco mais de 1 hora aqui. Obrigado de coração.